Bom dia, galerinha da segunda série. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam estudando, né? Vamos mais uma etapa de estudo, né? Continuando o capítulo, né? Vou falar agora das produções agrícolas no mundo periférico, que nós tínhamos falado do mundo central, os países desenvolvidos. E agora vamos ver como é que isso funciona dentro dos países subdesenvolvidos. Então, apresenta, né? Então, no mundo periférico, ele apresenta seus espaços rurais marcados pela estrutura das antigas plantations coloniais, né? Isso é marca, né, de um passado colonial, onde onde nós vamos ter presença de latifúndios, e a presença de latifúndios vai caracterizar o quê? A concentração fundiária. Vai ter também produtos, a produção, ela é voltada para exportação, então a prioridade da produção é exclusivamente para exportação. E, consequentemente, nós vamos ter as práticas de monoculturas, né? E, consequentemente, com as práticas de monocultura, nós vamos ter o que? O esgotamento dos solos. Então, isso aqui é muito típico dos países periféricos. Nós vamos ter também, pessoal, quando nós temos fazendas com menos introdução de máquinas, que são as menos mecanizadas, nós vamos ter grande presença de trabalhadores desqualificados, né? E que vão exercer atividades em condições precárias. Infelizmente, são aquelas pessoas que vão trabalhar, são contratados para trabalhar principalmente na época da colheita. Então, nós vamos ter os grandes latifúndios que eles vão depender do quê? Das demandas do mercado mundial de alimentos. Então, a produção, ela não orienta, né, não está orientada pelas demandas alimentares de seus países, ou seja, essa produção de países periféricos, a produção de alimentos não visa atender o mercado interno, a necessidade do país, e sim o mercado externo. Tá? Terras férteis das colônias sustentavam as metrópoles à custa da fome e da miséria local. Hoje nós não temos mais as metrópoles e colônias, mas nós vamos ter as grandes empresas produtoras de alimentos, fazendo com que ele venha atender o mercado externo. E, infelizmente, nós vamos ter essa realidade dessa população mais vulnerável passando fome, né? Então, infelizmente, né, pessoal, felizmente, com o processo de descolonização, mas que era a exploração das colônias, mas isso não contribuiu e nem favoreceu para que não houvesse esse tipo de problema, né, de você ter a população local passando fome, tá? Então, não foi o processo de descolonização que contribuiu, né? Muitas fazendas adaptaram a sistemas mais modernos de produção. Então, o que aconteceu? Essa população que vivia no campo, ela foi expulsa devido ao processo de mecanização. Então, esse elevado grau de automação e tecnologia, né, vai estar presente em muitas propriedades latifundiárias, né? Raramente ocorrem processos aprofundados e bem-sucedidos de reforma agrária nos países periféricos, porque as grandes empresas ou as grandes corporações, elas vão fazer de tudo para que eles possam extrair cada vez mais matéria-prima a preço mais barato, tá? Tradições monocultoras e exportadoras vão estar presentes, elas vão estar sendo influenciadas por grandes empresas transnacionais de alimentos, né? Então, a participação das transnacionais no agronegócio se dá na transformação do alimento primário e que passa por processo de industrialização e vai ter, né, tem obtido elevados lucros na distribuição desses produtos pelas grandes cadeias de supermercados. Então, ele vai estar atendendo também o consumidor, devido à necessidade, à busca por alimento. Então, os principais compradores, né, os transformadores e distribuidores de produtos agrícolas, né, as suas preferências e demandas influenciam desde a escolha do que será plantado até a aplicação de tecnologias. Qual o tipo de tecnologia, qual é o tipo de insumos, as sementes são geneticamente modificadas, então tudo isso vai influenciar. E não se tem, né? Não foi divulgado estudos aprofundados do uso contínuo desses alimentos, né, produzidos a partir de sementes geneticamente modificadas.
E o que acontece? Muitos desses proprietários de terras, eles contam com a conivência de seus governos, ou seja, eles fazem uso de algum tipo de insumos, como defensivos químicos, que nunca tiveram aceitação dos países centrais, onde a legislação e a fiscalização são mais rigorosas. Então, apesar de não existir essa legislação na prática nesses países, nos países periféricos, mas esses produtos não serão aceitos nos mercados, principalmente o mercado europeu, Então, esses problemas eles tendem a ocasionar danos socioambientais, devido ao uso intensivo de produtos químicos como agrotóxicos. Aqui nós temos, pessoal, uma tabela mostrando os produtos de destaque na agricultura do mundo periférico, na América Latina, na África, na Ásia e na Oceania Insular, que é na Micronésia, Polinésia e Melanésia. Então, por exemplo, na América Latina, Brasil, quais são os principais produtos? Cana-de-açúcar, soja, laranja. Argentina, trigo. América Andina, café, cacau, algodão, cana-de-açúcar, banana. Na Colômbia e Venezuela, cacau e café. México, milho. América Central, frutas. Na África, região do Sahel, produção de algodão. África Subsaariana, abaixo do deserto do Saara, café, mandioca e produtos tropicais. Destaque para Etiópia, Nigéria e África do Sul e Angola. África Mediterrânea, nós vamos ter produção de uvas e de oliveiras, que é para a produção de vinho e de azeite de oliva. Na China, nós vamos ter cereais. Ásia Meridional e Sudeste Asiático, então produção de arroz, sorgo, amendoim, chá, principalmente na Índia. E na Oceania Insular, produção pouco significativa, com destaque de alguns países, de alguns países para o café e o cacau e frutas tropicais. Então, nos territórios agricultáveis, são cultivados de forma mais simples. Nos países periféricos, em muitos territórios onde nós vamos ter produção, onde a terra é fértil, eles são cultivados de forma mais simples. Presença do trabalho familiar, pouca utilização de máquinas e menos aplicação de tecnologias. Então, nós estamos falando de que tipo de produção? A produção de subsistência, que vai atender a família e também vai atender mercados locais. Agora, tem que se ter cuidado com o conceito de agricultura camponesa, pessoal, porque quando a gente fala de agricultura, ela vai ter uma variação do local onde ela se encontra, porque ela pode abranger diferentes situações, como, por exemplo, pode ou não representar práticas e técnicas agrícolas mais simples. Pode ou não estar integrada a redes mais complexas do agronegócio local, nacional ou global. Pode ou não ser associada a sistemas de cultivo convencionais ou alternativos, como a agroecológica, resultando em diferentes impactos ambientais. E ela pode ser praticada por produtores isolados ou também em sistemas de cooperativas. Então, olha só, uma condição comum às famílias de agricultores camponeses é que respondem por uma parcela significativa da base alimentar de suas regiões. Costumam receber muito menos incentivo da parte do governo, de instituições financeiras, como, por exemplo, empréstimos, e em relação àqueles que estão vinculados ao circuito do agronegócio internacional, que esses conseguem empréstimos facilmente. E ainda vamos estar falando, pessoal, uma vez falando da produção, falamos dos países desenvolvidos, dos países periféricos, a questão do protecionismo. E nós vamos perceber que acontece em 3 etapas. Então, no comércio internacional, é comum que o mercado seja influenciado pela adoção de práticas que alteram as condições de livre concorrência por empresas e governos nacionais, porque eles podem praticar o dumping. O que é isso? É quando uma empresa ela adota preços mais baixos para poder eliminar a concorrente. Quando a concorrente entra em falência, ela volta a subir os valores dos produtos, preço das mercadorias. Pode formar-se cartéis, que são empresas diferentes que dividem o mercado e estabelecem acordos entre si, visando garantir maior parcela de lucros do grupo. Ou pode formar trustes,
que são conglomerados de empresas que se fundem em uma única organização para controlar o mercado, suprimindo a livre concorrência. Nós temos alguns exemplos, né, pessoal? Isso são ilegais, né, e são combatidas por meio de legislação em âmbito nacional e mundial. Outras, no entanto, são mais aceitas, embora produzam intensas negociações internacionais entre os países que se sentem prejudicados por elas. Esse é o caso das medidas de protecionismo, né, de mercado. Então, há 3 maneiras principais de um país praticar o protecionismo. Primeiramente, aplicando pesados impostos sobre os produtos importados, né, porque aí a população vai consumir o que é mais barato. Promover barreiras fitossanitárias que servem para disfarçar a política protecionista, ou oferecendo expressivos subsídios aos produtores locais, o que vai possibilitar que os produtos deles cheguem no mercado internacional a preço mais competitivo. Então, essas políticas afetam o mercado como um todo, principalmente no setor alimentício. Então, nós vamos ter a PAC na União Europeia, né, que é a política, né, adotada lá no continente europeu para poder proteger os produtores que fazem parte da União Europeia. Mas essa prática por eles é muito criticada, principalmente, né, pelo Brasil e pelos Estados Unidos, que são grandes produtores e exportadores desses produtos, né? Então, essas políticas protecionistas constituem um dos mais controversos objetos de debate internacional. Então, nós vamos ter o primeiro espaço oficial para discutir o sistema multilateral, envolvendo diversos países, foi o GATT, né, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi criado em 1947. Né? E cada encontro, né, ou cada etapa de negociações do GATT, ela é chamada de rodada. Então, se aconteceu numa determinada cidade, que nós vamos estar falando aqui, então foi a rodada que aconteceu no Uruguai. Tá? Então, o fim da rodada do Uruguai, que foi de 86 a 93, ficou definida a criação de um fórum de discussões que substitui o GATT, que é a Organização Mundial do Comércio, que ela entrou em funcionamento no início de 95. E além do seu caráter permanente, ela passou a contar com mais poderes. Então, até hoje está sendo discutido os impasses da rodada de Doha, que foi em 2001, né, na 4ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio. Os principais objetivos de Doha são reduzir o protecionismo comercial e as barreiras alfandegárias internacionais e sanar questões relacionadas a patentes comerciais, o direito de propriedade sobre os produtos comercializados. Então, esses impasses, né, dessa rodada, ela se estendeu e foi estipulado para o encerramento em 2005, mas ela foi o quê? Que estão relacionadas à polarização entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento e a crise internacional deflagrada a partir de 2008, então fez com que houvesse esse estendimento, né? E isso levou a muitos a aumentar suas medidas protecionistas. E o Brasil, ele tem se destacado por exercer papel de liderança entre os países em desenvolvimento, na denúncia do excesso que são cometidos pelos países ricos em relação às políticas protecionistas e atuação no mercado mundial de alimentos. Então, aqui nós vamos ter a sede da Organização Mundial do Comércio, que fica na Suíça, né? E em 2013, nós vamos ter Roberto Azevedo, que foi eleito para chefiar a Organização Mundial do Comércio. As políticas protecionistas praticadas pelos países desenvolvidos e a atuação das grandes transnacionais têm sido alvo de constantes críticas, né? Principalmente pelos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, né? Porque as políticas, além de trazer prejuízos econômicos, né, elas colocam em risco a segurança e a soberania alimentar dos países pobres, dos grupos sociais mais vulneráveis do planeta, agravando a crise de fome em diversos locais. Então, o que é segurança alimentar? É a garantia de direito de acesso à alimentação adequada. E a soberania, essa segurança alimentar, soberania alimentar, é o conceito que é definido pelos movimentos sociais e que visa
a tomada democrática de decisão sobre a produção alimentar de determinado povo ou país. Ou seja, cada país pode determinar qual é o tipo de produto que ele deva produzir e não ser imposto por organizações ou por transnacionais. Tá? Era isso que nós tínhamos para falar. Beijo no coração de cada um.